caríssimos alunos e alunas do Sistema Positivo de Ensino. Sou o professor Rogério Vieira, da área de Sociologia e História, e vou comentar com vocês as demais questões de Sociologia que você resolveu no simulado Enem. Começando então pela questão número 82. Você tem um texto de interpretação, não vou reler esse texto, você já o analisou na resolução da tua prova. Vejamos o enunciado. Apesar do alto grau de urbanização do Brasil, a interdependência entre campo e cidade é grande e diversificada. Sobre a conformação dos espaços rural e urbano no Brasil, o que é correto afirmar? Letra A. A industrialização e a modernização do campo aumentaram a população rural. Eu posso dizer que houve maior uso de tecnologia no campo. Ok, houve modernização da agricultura, mas isso aumenta a população rural? Não necessariamente, não é uma regra. Muito pelo contrário, a mecanização da agricultura gera êxodo rural. Letra A incorreta. Letra B. A extração de ouro no século XVIII gerou uma estrutura exclusivamente rural em Minas Gerais e Goiás. A letra B fala exatamente o contrário do que ocorreu no processo histórico de desenvolvimento da mineração nessas duas regiões do Brasil. Minas Gerais e Goiás, em função da atividade mineradora, tiveram desenvolvimento urbano e não desenvolvimento de uma estrutura exclusivamente rural. Letra B absolutamente falsa. C. No espaço rural, a parceria ocorre quando o proprietário cede o uso da terra por um valor monetário. Lembra do sistema de parceria que você estuda no Brasil Colônia, no Brasil Império? Então, a parceria significa que o proprietário vai ceder um lote de terra em troca de parte da produção e da divisão dos lucros obtidos pela produção agrícola naquela parcela de terra, e não a cessão do uso da terra por um valor monetário, o que significaria compra e venda, né? E aí você pode lembrar, por exemplo, de lei de terras. Mas esta letra C, não está definindo corretamente o sistema de parceria. Agora sim, letra D. Com o uso da tecnologia no campo, diminui a sazonalidade do trabalho no espaço rural? Com o uso de tecnologia, aumenta esse trabalho sazonal, temporário, e não diminui. Errada. A letra D. E por último, o espaço rural não é meramente agrícola, pois a indústria também apresenta-se no campo. Claríssima afirmativa E, afirmativa correta, resposta do teste 82. Acompanhe o comentário e a resolução da questão 83. Novamente, o mundo do trabalho passa a ser o tema dessa questão. Eu me refiro novamente porque você tem mais de uma questão no simulado Enem de Ciências Humanas falando de trabalho. O trabalho é um tema muito recorrente nas questões de história, de sociologia. Acompanhe comigo a questão 83. Você lê um texto sobre o trabalho como uma atividade fundamental na existência humana. E aí você interpretou o texto, o comando te pede o seguinte: o trabalho tem sofrido mudanças frequentes desde o início da modernidade. No início do século XXI, ainda se modifica com configurações inéditas. Sobre o mundo do trabalho, sobre o trabalho, vamos ver as alternativas, na verdade, a sequência do enunciado ainda, sobre o trabalho ao longo do tempo e suas mudanças de configuração. É correto afirmar que para Richard Sennett, um dos grandes autores aí que discute o trabalho no mundo atual, para Richard Sennett, a vida familiar dos indivíduos se sobrepõe à flexibilização ou à flexibilidade das relações de trabalho? Não. Infelizmente, o trabalhador hoje, com a flexibilização das leis trabalhistas, não consegue, priorizar a sua vida familiar, colocando-a acima da sua atividade profissional, do seu dia a dia como profissional. Então, letra A incorreta, não reflete a realidade do mundo do trabalho na contemporaneidade. Letra B, as novas rotinas de trabalho, por serem flexíveis, não correspondem a uma forma de controle. Não corresponde à forma de controle, exatamente pela flexibilização das leis trabalhistas, é que hoje o trabalho tem essa
possibilidade de um controle, de uma vantagem para os empregadores e desvantagem para os empregados, porque a flexibilização das leis trabalhistas diminui direitos, né, amparados lá pela legislação tradicional. Letra B, falsa. Letra C, o capitalismo flexível exige, ao mesmo tempo, cooperação, competição dos trabalhadores que fingem seus papéis. Aqui, uma possibilidade de resposta correta, porque essa flexibilização do capitalismo atual, ela exige a cooperação, a competição dos trabalhadores. Pode ser uma opção, mas nunca vamos nos precipitar sem analisarmos as próximas opções. O capitalismo flexível acaba exigindo do trabalhador o desenvolvimento de virtudes como confiança, lealdade e compromisso. Veja, lealdade e compromisso com a empresa, com o empregador, combinam com o capitalismo flexível? Não, o capitalismo flexível nos indica cada vez mais o trabalho temporário, os contratos que vigoram, né, por um período efêmero, contrato temporário de trabalho. Então, letra D não é a melhor opção de resposta. E por último, o capitalismo flexível acaba por impedir relações de curto prazo, pois exige o compromisso com o empregador. Veja que é uma abordagem semelhante ao item D. Se passasse despercebido o erro da letra D numa primeira leitura, com a letra E você poderia retomar e perceber que a alternativa correta na questão 83, vamos assinalar, é a alternativa C. Então a primeira questão de grande destaque que gostaria que você relembrasse com atenção é a questão número 76. E por que eu digo que ela é uma questão top, uma questão de destaque com grande probabilidade de aparecer na próxima edição? Porque o Enem tem cobrado nos últimos anos os autores clássicos de sociologia. Tem sido cada vez mais recorrente nas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio a lembrança de Max Weber, a lembrança de Emile Durkheim, de Karl Marx. E exatamente a questão 76 traz um texto de fundamental importância na trajetória do intelectual francês Emile Durkheim, A Função da Divisão do Trabalho. Você interpretou esse texto para relembrar dessa contribuição teórico-metodológica de Durkheim, e o enunciado diz assim: para Durkheim, o princípio que mantém a unidade social, ou seja, a coesão social é... Vejamos as alternativas agora. A opção da letra A é a relação de afeto entre amigos. O afeto entre amigos mantém a coesão social? Letra A não está completando corretamente o que pede o enunciado. Vamos pensar na perspectiva de coesão social para Durkheim, ok? Letra B, a consciência da individualidade e interdependência dos sujeitos. A consciência da individualidade e interdependência é o que caracteriza, na visão do Durkheim, a coesão social? Não, você deve estar lembrando da solidariedade orgânica, mecânica, né, da solidariedade entre os indivíduos. Vamos ver onde é que vai aparecer isso para ser a melhor opção de resposta correta. Letra C, o que mantém a coesão social é o princípio jurídico que organiza as regras sociais? Também não é a melhor definição na perspectiva teórica de Durkheim. Vamos continuar procurando a solidariedade. Letra D, a divisão do trabalho social que se traduz em solidariedade social. Aqui está a tese do sociólogo francês Émile Durkheim, a tese da coesão social mantida pela solidariedade entre os indivíduos. E o que possibilita essa solidariedade? Mecânica, orgânica, é a divisão social do trabalho. Letra D, a alternativa correta. A última opção seria a formação de Estados-nações. Não é essa a perspectiva de Durkheim para falar de coesão social, ok? Solidariedade que é apresentada na alternativa correta, letra D. Outra questão de destaque que vale a pena relembrar é a questão número 77. Ela traz um tema muito recorrente nas questões de ciências humanas, que é o racismo, que infelizmente ainda vigora nas nossas relações sociais no Brasil contemporâneo. Então, racismo, um tema sempre relembrado. Aqui você tem no texto de interpretação uma notícia veiculada na imprensa
de que o clube de futebol de Porto Alegre, o Grêmio, foi eliminado da competição Copa do Brasil em função de atos racistas de seus torcedores. É uma matéria de 2014, esse episódio ocorreu já há algum tempo, mas é uma matéria que nos ajuda a entender um ato de punição por uma manifestação racista. E interessante essa questão do Enem, porque ela vai vincular o episódio de racismo contra o goleiro da equipe adversária, que era o Santos, né, o goleiro do Santos, pelos torcedores do Grêmio, que ilustra, segundo a letra a posição crítica de Florestan Fernandes em relação à afirmação de que o Brasil representaria uma democracia racial. Então eu estou dizendo que essa questão é muito interessante porque, além de tratar de um tema recorrente, com grande chance de se repetir, que é o racismo, é uma questão que traz a sociologia brasileira, os autores clássicos da sociologia no Brasil, como, por exemplo, Florestan Fernandes. A opção da letra A é uma boa opção de resposta porque está criticando o mito da democracia racial. Mas vamos ver os outros autores citados e as outras opções de resposta. Letra B. Esse ato de racismo confirma a interpretação de Gilberto Freire sobre o padrão das relações raciais no Brasil? Não, letra B não é a melhor opção de resposta, porque você deve lembrar que Gilberto Freire traz uma visão otimista, positiva da miscigenação, né? Ele ajuda a criar esse conceito da democracia racial, né? Que é hoje superado, obviamente, que é um mito, mas não é, então, a letra B a melhor opção de resposta. Letra C. Corrobora a tese de Florestan Fernandes sobre o padrão harmonioso na configuração das relações étnico-raciais brasileiras. Há uma relação harmoniosa? Podemos efetivamente pensarmos numa democracia racial? Negativo. E o Florestan Fernandes, em hipótese alguma, poderia concordar com isso. Florestan Fernandes é um dos grandes críticos dessa tese já superada de que o Brasil vive uma harmonia racial, uma democracia racial. Letra D. Reflete a concepção de democracia racial, mais um erro, né? O mesmo erro repetido ali na letra D, e ainda por cima coloca Caio Prado Júnior como se fosse o responsável por essa tese. E o Caio Prado Júnior escreve sobre a história econômica do Brasil, né? A formação do Brasil no âmbito econômico, e não discute a questão do racismo, como Florestan Fernandes, Gilberto Freire. E a letra E também não é a correta, porque fala de Sérgio Buarque de Holanda e do seu homem cordial, a concepção de cordialidade, que não tem nada a ver com esse ato de racismo da torcida do Grêmio e a punição do clube de futebol eliminado da competição. Então vamos voltar à alternativa A, lembrando que Florestan Fernandes critica a afirmação de que o Brasil viveria uma democracia racial. Teste 77 de super importância, resposta correta, letra A. Vamos relembrar agora a resolução da questão 78, também uma questão que deve ser considerada top pelo tema que ela apresenta, não pelo grau de dificuldade. Você deve lembrar que a questão 78 tem um grau de dificuldade menor, uma questão de fácil resolução, porém o tema é muito recorrente, a globalização. É um tema que aparece com frequência nas questões de ciências humanas do Exame Nacional do Ensino Médio. Então vamos lá, você interpretou um texto falando sobre a globalização e o enunciado diz que a globalização ocorre em diversos níveis e engloba diversos personagens como pessoas, empresas, países e organizações internacionais ao redor do mundo e em conexão por conta de uma rede de interdependência. Então o enunciado ajuda a lembrar o conceito de globalização, o que é um elemento interessante para você ter mais segurança para marcar a alternativa correta. Então o enunciado, nesse caso, ele ajuda, dá uma boa dica. Sobre a globalização, é correto afirmar que a mobilidade de pessoas entre países praticamente acabou. A mobilidade entre as pessoas, entre os países, acabou. Ao contrário, né? A mobilidade é cada vez maior, você tem essa integração global. A letra A não é a opção correta. Letra B, os fluxos de capital se tornaram mais rápidos e livres. Opa,
Tudo a ver com a globalização da economia. O fluxo de capital se torna mais ágil, mais rápido, né? Circula com maior agilidade. Tem tudo para ser a correta, desde que nós consigamos reconhecer os erros das próximas. Letra C, os blocos econômicos regionais desapareceram. Não, os blocos regionais foram efetivamente uma repercussão do fenômeno da globalização da economia. As empresas transnacionais perderam poder, pois suas atividades se espalharam. Muito pelo contrário, as empresas transnacionais hoje têm um grande poder na economia global. E a letra E, xenofobia nos países captadores de mão de obra diminuiu. Infelizmente, a xenofobia aumenta cada vez mais em função da livre circulação de pessoas, né, desse intercâmbio cada vez maior entre os países. Há uma aversão aos imigrantes, aos estrangeiros. Então, sem dúvida, a resposta que melhor retrata o contexto da globalização da economia mundial é a letra B. Os fluxos de capital se tornaram mais rápidos e livres. Então, como eu disse, a resolução é simples. Eu tenho certeza que você acertou o teste com tranquilidade. Mas o tema merece destaque e a globalização é sempre recorrente nas questões e deve se repetir na próxima edição do Exame Nacional do Ensino Médio. Questão 78, afirmativa correta, letra B.